Então, muito boa noite. Estamos a dar início a mais uma sessão promovida pela PASC, mais concretamente do Grupo de Trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social. Como sabem, esta direção, cujo mandato está a terminar, irá terminar no primeiro semestre deste ano, neste novo ano 2025, apostou fortemente em grupos de trabalho. Temos três grupos de trabalho ativos, para além deste grupo, o Grupo de Trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, tem sido coordenado pela Paula Policarpo e pela Ana Sofia Lopes. Há também o Grupo de Trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, que tem sido coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio. E há este Grupo de Trabalho, Democracia, Cidadania e Inclusão Social, que tem sido coordenado pelo Rui Martins e pelo Carlos Magalhães. Nós promovemos sessões enfim, praticamente todas as semanas. Naturalmente, houve um interregno no final do ano, ano transato, mas agora estamos a retomar. Na semana passada tivemos uma sessão do Grupo de Trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, no ciclo Vultos da Cultura Lusófona. Tivemos connosco o professor Luís Sebastião, da Universidade de Évora, que nos falou sobre uma grande figura da cultura de língua portuguesa, o professor Manuel Ferreira Patrício. Será objeto de um colóquio que irá decorrer nos dias 30 e 31 de janeiro, em Lisboa, na Biblioteca Nacional, e no dia 31, na Universidade de Évora. E hoje temos connosco o Vítor Mota, que é presidente de uma nova associação da PASC, a Associação para a Inovação Organizacional. Esta nova associação foi ratificada no dia 14 de dezembro, na nossa mais recente Assembleia Geral. Como sabem, enfim, as novas entradas na PASC, naturalmente, por obrigação estatutária, têm que ser ratificadas em Assembleia Geral. No dia 14 de dezembro tivemos essa Assembleia Geral, onde decorreu também a nossa conferência anual, com um debate sobre a importância do interior enfim, para o progresso do país. Tivemos também a entrega do Prémio PASC de Cidadania, 2024. Como sabem, a PASC todos os anos entrega um prémio de cidadania, reconhecendo uma associação ou uma personalidade que se destaque pelo fortalecimento da sociedade civil, que é o nosso grande foco, o nosso grande desidrato. Há 3 anos, o prémio foi atribuído à Associação de Apoio aos Ucranianos, em Portugal. Até foi nesse ano que a guerra, que está em curso ainda, infelizmente, na Ucrânia, enfim, se desencadeou, e pareceu-nos oportuno, até para testemunhar o compromisso da sociedade civil portuguesa relativamente ao que está a passar na Ucrânia, atribuir em 2022 esse prémio à Associação dos Ucranianos em Portugal. Em 2023 atribuímos o prémio ao Henrique Neto, em reconhecimento de um trajeto de vida e de pensamento também em prol do fortalecimento da sociedade civil. E, pelas mesmas razões, como eu próprio salientei na cerimónia que decorreu em Viseu, onde foi nossa anfitriã uma associação, que faz parte da PASC, Pro Viseu, atribuímos o prémio ao Paulo Moraes, que também tem um trajeto de vida inequivocamente dedicado a esse fortalecimento da sociedade civil. A PASC tem crescido ano após ano, enfim, também naturalmente por insistência desta direção. Em praticamente todas as Assembleias Gerais que têm decorrido, entram sempre mais 4, 5 associações e, portanto, é com muito gosto que damos as boas-vindas à Associação para a Inovação Organizacional. O Vítor Mota esteve connosco em Viseu e, portanto, assistiu aos trabalhos, portanto, assistiu à própria Assembleia Geral, onde foi naturalmente votada favoravelmente a entrada desta associação.
bem como todas as outras que estavam candidatas. E, portanto, é com muito gosto que temos aqui o Vítor Mota para, desde logo, nos falar da associação que ele representa aqui, da qual é presidente, e depois para podermos falar um pouco sobre este conceito, este paradigma, um pouco enigmático, que dá o nome à própria associação, ou seja, falarmos um pouco sobre o que é isso da inovação organizacional. Mas antes de mais, Vítor, e uma vez mais reiterando os nossos agradecimentos pela sua presença, gostava então que nos falasse sobre a vossa associação, ou seja, quando é que nasceu, quais são os grandes propósitos, como é que se tem desenvolvido, quais são as perspectivas, enfim, no futuro imediato e a médio e longo prazo. Muito boa noite a todos, uma vez mais, e em primeiro lugar, muito obrigado por esta oportunidade, por estar aqui convosco, mas sobretudo agradecer à PASC por ter aceito a inove.org no seio desta comunidade, desta plataforma associativa, que nos ajuda aqui também um pouco mais a intervir socialmente, a intervir nas organizações, a intervir nas empresas, de modo a que possamos mostrar a necessidade, a importância de fazermos inovação organizacional. Como o Renato disse muito bem, tive a oportunidade de estar em Viseu exatamente há um mês, 14 de dezembro. Foi um gosto para mim estar com todos vós, ser recebido de forma calorosa, ter percebido a dinâmica da PASC, ter percebido a importância do vosso trabalho e aquilo que vocês vêm fazendo, não apenas na conjugação de esforços, mas sobretudo nos resultados obtidos junto da sociedade civil, que é exatamente esse o vosso objetivo, que passa também a ser nosso como parte integrante da PASC. Obrigado. Falando agora um bocadinho da Inove, a Inove é uma associação, como parece o nome dizer, que tem como objetivo a promoção e a divulgação da inovação organizacional. Nasceu exatamente a 24 de junho de 2019, portanto tem pouco mais de 5 anos. Essencialmente pelas mãos do Dr. Jorge Coelho, vice-reitor da Universidade Portucalense, e um conjunto de associados, fundadores, deram origem a esta associação exatamente com este grande mote. Em Portugal, mais do que em outras latitudes, quando se fala de inovação, pensa-se em produto, pensa-se em marketing, pensa-se em novos objetos, em novas soluções para resolver problemas. E raramente nós percebemos que, ao alterarmos pontualmente a forma como resolvemos as coisas, a forma como desenvolvemos processos, a forma como fazemos as coisas, isto pode constituir uma inovação fundamental e que pode acarretar diretamente ao lucro, quando estamos a falar das organizações ou das empresas, quando estamos a falar de outro tipo de organizações não empresariais, em que o objetivo não é o lucro, mas vai imediatamente reduzir custos e, portanto, permitir uma maior abertura de resultados, uma maior latitude de rendimentos e daí ser fundamental. Esta associação, a Enov.org, como dizia, foi crescendo a partir de junho de 2019, fez um conjunto de parcerias estratégicas em Portugal e na Europa, nomeadamente na EUIN, European Workplace Innovation Network, que são associações que têm efetivamente como a Enov o objetivo de promover a inovação, não apenas ao nível organizacional, mas a inovação no seu todo, sendo que o grande foco continua a ser a inovação organizacional. Acontece, como todos nós sabemos, que em 2020, no final de 2019, é-lhe atribuído o nome àquele tão fatídico vírus que nos mudou as vidas a todos, e em 2020 alguns de nós confinamos, ficamos por casa, a E9.org também ficou por casa
e durante 2 anos muitos de nós fizemos muito pouco em termos profissionais e foi um problema grave para a Enov. A Enov, que estava a fazer umas coisas muito giras, muito bonitas, um conjunto de seminários com oradores nacionais e estrangeiros, estava a participar em eventos Europa fora, ao confinar praticamente perdeu o relevo, praticamente os seus associados, e as associações vivem em primeira instância para os associados, os seus associados, muitos deles esmoreceram, afastaram-se e a associação passou por momentos complicados. Permita-me só um Força, parênteses, Renato, Vítor, força. porque a esse propósito, de facto, enfim, nós sabemos que a sociedade civil em Portugal ainda é muito frágil, e daí também a importância enfim, da PASC, enquanto Sim, 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 sim. plataforma de associações, até porque o nosso propósito é o fortalecimento da sociedade civil em geral, e cada uma das nossas associações, ou seja, nós procuramos, enfim, acompanhar e dar apoio aos mais diversos níveis a cada uma das nossas associações, reconhecendo desde logo isso, que a nossa sociedade civil ainda é muito frágil, até enfim, no quadro europeu, por exemplo, há outros países, para não ir para outras latitudes, em que a sociedade civil é muito mais pujante. E a propósito daquilo que estava a dizer, de facto, o período da pandemia foi um período particularmente adverso. Uhum. E nós tivemos essa experiência. Enfim, eu não era presidente da PASC na altura, mas acompanhei, já fazia parte da PASC. E a própria PASC também, enfim, também sofreu bastante durante esse período. Houve ali um período de alguma anemia, e as várias associações da PASC, muitas delas também sofreram, particularmente durante esse período. Portanto, foi de facto um período bastante adverso para muitas associações. Sim, e para a sociedade civil, na generalidade, muitas coisas mudaram como consequência, não é? E, portanto, como dizia, efetivamente, em 2023 surge aqui a necessidade de reavivarmos a chama desta associação e começarmos novamente a fazer alguma coisa. O Jorge estava efetivamente cansado, estava a entrar numa fase de reforma, fizemos eleições e então a atual direção achou por bem candidatar-se e tentar fazer aqui algum trabalho de recuperação de ânimo, recuperação do sangue, colocando aqui matéria nova, de forma a que pudéssemos levantar e impulsionar, dinamizar esta associação, de forma a que possamos efetivamente olharmos todos para a inovação organizacional de uma forma como deve ser vista, com a importância que traz para as nossas organizações, para o nosso dia a dia. O ano passado fizemos parceiros num projeto internacional com 7 países, com fundos comunitários, chamado Leap Step. Isto tem como grande objetivo dinamizar as zonas sociais, as áreas sociais mais carenciadas ao nível energético e dotá-las de meios para que possam sair daquilo que é comumente dito como a pobreza energética. Em Portugal, nós sabemos bem o que isto representa. De quando em quando ainda ouvimos alguns políticos referir-se à necessidade de reforçar as capacidades dos nossos cidadãos de menos posses, de maneira a que possam ter, sobretudo no inverno, algumas condições um pouco mais dignas. E neste sentido, um conjunto de 7 países, entre os quais Portugal, Espanha, França, Lituânia, Alemanha, colocaram-se de forma a poderem desenvolver um projeto que desse a conhecer exatamente os problemas associados à pobreza energética e a desenvolver estratégias, desenvolver meios que pudessem, de algum modo, diminuir esta pobreza energética desta camada da população. A este respeito, adianto já que está previsto que em maio haja em Portugal uma conferência em que todos estes 7 países estarão envolvidos, estarão presentes, e, portanto, temos aqui alguns projetos que mais tarde daremos a conhecer a este nível também. Esta associação
tem exatamente como objetivo dar a conhecer o que de melhor se faz em Portugal ao nível de inovação organizacional. Como é que vai fazendo isto? Com alguns seminários, com alguns colóquios, ainda não fez, temos perspectivas que eu possa fazer num futuro próximo, a entregar efetivamente ou reconhecer as boas práticas nos diferentes lugares, eventualmente até com alguns concursos que possamos fazer com o registro de documentos relativos a estas novas práticas. Para este ano de 2025, já temos previstas algumas atividades. Desde logo, na próxima semana, teremos a nossa Assembleia Geral, onde vamos discutir algumas das nossas decisões ou de alguns planos daquilo que foi o ano 2024 e aquilo que se perspectiva para os meses que advenham. E praticamente um mês depois, 4 semanas depois, teremos o nosso simpósio. Isto é um projeto que nós pretendemos que passe a ter uma regularidade anual, um simpósio da inovação organizacional em Portugal. Este é um dos grandes objetivos que esta associação tem, é anualmente, no final do ano, outubro, novembro, possamos dar a conhecer aquilo que durante o ano em curso, durante o ano findo, aconteceu em termos de inovação organizacional no país, de modo a que toda a sociedade, toda a população, toda a comunidade, toda a sociedade civil possa perceber exatamente aquilo que de melhor vai acontecendo ao nível da inovação organizacional. Depois temos aqui algumas outras atividades que possivelmente vamos colocar em prática, desde logo a comemoração do Dia Mundial da Criatividade e Inovação, em abril. Como já tinha referido, o evento do LeapStep será em maio, vai ser aqui em cima. Estamos a pensar aqui em cima, digo, no norte de Portugal. Estamos a pensar que aconteça perto de Felgueiras, como uma das instituições que marca também presença neste projeto. O aniversário da associação, fundamentalmente, é quase obrigatório que nós possamos também fazer aqui deste dia um marco, 24 de junho, que para nós, pessoas do Norte, tão carinhosamente coincide com o dia de São João. Para as pessoas mais do Sul não é um dia tão notório, tão presente nas vossas memórias, já que o Santo António nomeadamente em Lisboa, bastante mais presente. Para nós coincide. E depois esperamos também, com a Páscoa, que outros eventos se surjam nesta área da intervenção social e outras associações das várias que temos em associação, embora não tão com a mesma vivacidade como temos esta parceria agora em place com a Páscoa. E basicamente, de onde nós vimos a para onde nós vamos, poderia ser resumido com este conjunto de detalhes que vos passei aqui relativamente à associação. Muito bem, Vítor. Aliás, a última deixa, enfim, o último excerto da sua intervenção veio muito a propósito, porque a PASC também tem esse mérito, e aliás, isso tem acontecido muito naturalmente, ou seja, a PASC é, por excelência, um espaço de interação entre várias associações. Enfim, neste momento, como sabemos, a PASC agrega mais de meia centena de associações e, portanto, as associações interagem naturalmente no âmbito da PASC, não necessariamente em Assembleias Gerais, mas vão-se cruzando, vão-se encontrando, vão-se conhecendo. E muitas vezes o que tem acontecido é que depois interagem diretamente, ou seja, e às vezes até à revelia da paz, que isso não é nenhuma crítica, pelo contrário. O que nós queremos é que cada associação se fortaleça, cumpra o seu caminho, se desenvolva, e isso tem acontecido. Como estava a dizer, muitas vezes há iniciativas que, sem qualquer mediação direta ou institucional da paz, há associações que depois promovem iniciativas em conjunto. Isso é muito meritório e nós até depois divulgamos isso com todo o gosto.
e portanto, até por isso, serão muito bem-vindos e espero, apesar da vossa associação ter um conceito relativamente original, mas certamente encontrarão na PASC outras entidades, enfim, que estarão pelo menos receptivas Obrigado. enfim, a interagirem convosco e a desenvolverem iniciativas em comum. Porque, de facto, Esperamos aliás, de facto. essa seria a minha primeira pergunta, aliás, enfim, estamos a abrir o debate, e o debate, naturalmente, é extensivo, como sempre, a todos os presentes. Ah, enfim, tanto quanto eu sei, e, enfim, procuro estar atento ao universo associativo português, não havia, não havia, de facto, nenhuma associação com o vosso perfil, em termos enfim, em termos de valores, em termos de conceitos, em termos de paradigmas. De facto, a vossa associação parece-me relativamente original. Nós tentamos exatamente que assim seja. E como eu lhe dizia, existem várias organizações a pensar inovação, Uhum. mas sempre na visão do produto, sempre na visão do marketing, sempre na mudança da cor, sempre nas novas soluções em ITs ou técnicas para desenvolver ou para resolver um novo problema. Aquilo que estamos aqui a falar é muito sobre a forma como fazemos as coisas. Às vezes, e todos nós temos experiências muito caricatas, eu posso vos dizer, por exemplo, que com uma dada instituição bancária, onde pretendemos ter uma conta domiciliada, temos alguns meses de troca de documentação e que falta aquilo, falta o outro, e agora a assinatura não serve e não conseguem ler um cartão de cidadão. Portanto, o processo associado a esta questão da abertura da domiciliação de uma conta é estupidamente grande, é irrisoriamente longo, de uma ineficiência brutal, e estamos a falar de uma instituição que todos nós conhecemos e que goza no nosso país de uma reputação quase impossível de colocar em causa, mas que de facto todos temos este tipo de experiências. Sim, E, e, senhor. e Aliás, se permite, Vitor, claro que não. a PASC também regularmente toma decisões públicas, até para promover, enfim, lança causas que são depois devidamente debatidas no nosso universo associativo. E se for ao nosso sítio na internet, no nosso histórico, terá sido ainda, enfim, no espaço deste último ano, nós assumimos uma posição pública, que até aliás foi proposta pelo Rui Martins, que ocupa o lugar de vice-presidente da direção da PASC, precisamente a denunciar isso mesmo, a dificuldade burocrática junto dos bancos, junto de outras entidades, de criar uma associação, porque obviamente Por exemplo, uma das primeiras coisas que é necessário é abrir uma conta bancária. E até o facto de os critérios mudarem, em alguns casos mudarem bastante de banco para banco, ou seja, de não haver critérios uniformes e das dificuldades se multiplicarem. Nós temos essa experiência, aliás, volta e meia somos contatados por associações que fazem parte do universo da Páscoa, ou outras que se querem criar e que nos pedem algum aconselhamento. De facto temos a perfeita consciência da dificuldade, também aí, obstáculos que se criam à sociedade civil para que ela se afirme a nível associativo. Essa sua observação foi muito pertinente. mas mesmo ao nível pessoal, ao nível privado, todos nós sentimos este tipo de coisas. Não é de todo incomum irmos a uma empresa, pedirmos um determinado serviço e depois dizer-nos, agora tem de nos apresentar mais isto e mais aquilo e mais o outro, e quando nós perguntamos, mas então, e para que isso tudo? É o nosso procedimento, nós fazemos as coisas assim, não é? E andamos aqui a entregar documentos, a entregar dados, quando a maior parte das vezes não fazem sentido, apenas porque o processo não tem capacidade para ser revisto, não é? Portanto, andamos todos aqui a consumir tempo, a consumir dados, a consumir bytes,
exatamente porque as pessoas não pensam que o processo, ao ser simplificado, ao ser trabalhado, pode, de uma forma muito clara, produzir ganhos às organizações e, consequentemente, a cada um de nós. E este é o grande objetivo da Associação Inova.org, é mostrarmos às pessoas que há novas formas de fazer as coisas. Fala-se, há um Ministério para a reforma da administração pública, não é? Uma Secretaria de Estado para a reforma. Mas, de facto, todos nós vamos para a função pública, para a administração pública e encontramos problemas, dificuldades do tamanho do mundo para ultrapassar. Porque raras vezes nós pensamos, então, e não há uma forma mais fácil de fazer isto? Não há uma forma mais rápida, mais célere, menos burocratizada? Não há uma forma que produza mais ganhos para produzirmos este mesmo trabalho? E Há vocês, e uma, vocês têm alguma interação direta têm tido alguma interação direta com o governo, com o Estado, a esse nível? Estamos a procurar voltar a ter. Já tivemos no passado, como dizia, com esta diminuição da atividade que aconteceu até 23, isto quase desapareceu. Estamos novamente a retomar contactos com todas as associações e com todas as entidades governamentais que nos possam tocar de alguma forma, exatamente para trabalharmos estas matérias. Há alguns dos nossos associados, inclusivamente no primeiro workshop que fizemos a este nível, a primeira conferência, já abordámos um bocadinho esta questão, esteve connosco uma pessoa que trabalhou profundamente, trabalhou muitos anos com a administração pública, exatamente a fazer trabalhos relacionados com isto, mas há ainda um trabalho muito longo a percorrer-se, um trabalho muito grande a fazer-se, e todos nós temos consciência e estamos novamente a retomar contactos neste sentido. Uhum. Mas queremos também trabalhar com as empresas, não é? É criar a riqueza se desperdiçarmos menos. Agora que estamos muito na onda da sustentabilidade, com relatórios ESG, com obrigatoriedade já para este ano de 25, quando nós diminuímos aos custos operacionais, vamos diretamente aumentar o lucro das empresas, as receitas daquilo que são as organizações. Claro que já fomos fazendo, em Portugal, já há algumas coisas que foram feitas, não há dúvida. E desde logo, esta nossa passagem, esta nossa forma de estar aqui a reunir, que há 4 anos ou 5, se calhar era quase impossível, não é? Não é que ela fosse impossível, mas nós nas nossas mentes não estávamos alerta para isto. Não tínhamos a capacidade de ver que há outras formas de fazer as coisas. O home office, que hoje fazemos todos tranquilamente, os modelos híbridos do trabalho, são transições que nos chegaram, em alguns casos ou em muitos casos, impostas pela própria pandemia. Antes disto, algumas empresas que já queriam dar aqui uns passos timidamente neste sentido. Hoje é praticamente comum em todas as organizações, em todas as empresas, haver alguém, 1, 2, 3, 5, metade das pessoas, a fazer trabalho híbrido, a fazer home office, não é? A trabalhar em formas novas. Claro que isto levanta outros problemas, não é? Como é que um líder gera a sua equipe quando não tem as pessoas ao seu lado? Não é? Portanto, quando fazemos mudanças, há sempre respostas, algumas delas que não estão dadas e que têm de ser procuradas e que têm de ser inventadas e novos processos têm de ser colocados em prática, novas medições, novos KPIs, não é? Tudo isto vai alterando a nossa forma de pensar e, em muitos casos, com bons ganhos. Por exemplo, aquilo que hoje é comum chamar-se em termos de digitalização das organizações ou transição digital, como em alguns casos é dito, não é? O acabar com o papel, vamos chamar, é de facto inovação, é de facto trazer novas metodologias, novos conceitos, novos processos, novas formas de fazer as coisas, com ganhos imensos. Não Não, é? e nesse aspecto a pandemia, Foi enfim, acelerador. exatamente, exatamente era o termo que eu ia usar. Por razões óbvias, dado o confinamento, acelerou
essa transição. Hoje é muito banal, enfim, todos nós temos essa experiência, certamente. Estas sessões online, que são muito úteis, enfim, noutros tempos, quando eram reuniões apenas presenciais, enfim, poderíamos ter uma ou duas reuniões por dia. Com esta facilidade de termos reuniões online, enfim, podemos até multiplicar as reuniões. Podem ser três ou quatro ou cinco ou mais. É muito mais fácil nesse aspecto. Enfim, penso que foi até um fator positivo, até para, enfim, para aproveitarmos melhor o nosso tempo. E, portanto, mas para além disso, aquilo que estava a dizer sobre enfim, a interação com o Estado, nós na PASC temos também tido essa valência, até porque, como sabem, todos sabemos isso. Enfim, isso em Portugal ainda não é devidamente, a nosso ver, não é devidamente desenvolvido. Mas, apesar de tudo, há algumas iniciativas que são objeto das chamadas co-criações de políticas públicas, ou seja, é possível, em alguns casos, haver uma participação direta da sociedade civil Uhum. na criação de algumas políticas públicas. E a PASC tem também tido essa valência. Aliás, desde a nossa fundação, é uma das nossas matrizes. Temos conseguido fazer isso. Aliás, nós somos uma entidade de utilidade pública e na altura, durante esse processo, uma das razões que levou a que fosse reconhecido ou que nos fosse concedido esse estatuto de utilidade pública foi precisamente o nosso contributo desde a nossa fundação, já há mais de 10 anos, Uhum. na cocriação de políticas públicas. Portanto, também aí acho que estamos muito sintonizados, porque verificamos que esse é também, de facto, um dos vossos desideratos, um dos vossos horizontes de ação. Sem dúvida, sem dúvida. E, portanto, estamos muito sintonizados. Eh, não sei se algum dos presentes quer levantar alguma questão ao Vítor Mota. Eh, enfim, colocaria outra questão. Força. Aliás, até porque o tema era esse, o estado da inovação organizacional em Portugal. Enfim, já aqui falámos até neste contexto temporal, pandemia, pós-pandemia, mas, enfim, agora que estamos, enfim, já num contexto claramente pós-pandemia, enfim, já parece um passado remoto, quais são ainda os grandes obstáculos a esse paradigma da inovação organizacional que tanto defendem? No meu entendimento, um dos maiores é a liderança. É importantíssimo para que haja inovação organizacional que as pessoas estejam predispostas para isto. E, desde logo, os líderes das organizações são fundamentais na sua forma de pensar, na sua forma de agir no cotidiano das organizações. Quando eu vou ter com o meu chefe, com o meu diretor, com o meu responsável, e digo, talvez a gente pudesse mudar aqui, e a resposta que tenho, calma, para pensar estou cá eu. É lógico, é claro, é evidente que esta pessoa, ao ouvir duas vezes esta resposta, não vai voltar a apresentar ideias, não vai voltar a apresentar sugestões. Por outro lado, muitas vezes os nossos empresários, e nós sabemos que nas empresas a grande maioria delas, mais de 90% são PMEs, as nossas empresas, com a dimensão que têm, muitas vezes os empresários andam a correr das finanças para o marketing, da produção para as vendas, de uma coisa para a outra, e nem sempre têm o tempo necessário para pensar o negócio, para pensar o modelo, para pensar os processos, para pensar até estrategicamente o que é que eu estou a fazer hoje que me leva a ser melhor ou pelo menos a não ser pior face à minha concorrência daqui a 3, 4, 5, 10 anos. E isto é também um problema, porque se o líder não tem tempo para fazer este tipo de pensamento, este tipo de estratégia, dificilmente ele vai ser capaz de perceber que há uma forma nova de fazer as coisas
ou até de aceitar que há uma forma nova de fazer as coisas e que pode ajudar a resolver alguns dos seus problemas que hoje já estão a acontecer. Todos nós já vimos, com certeza, uma caricatura que de vez em quando aparece aí nas redes sociais, em que alguém está a empurrar uma carroça com umas rodas quadradas, não é? E vem alguém do lado a propor umas rodas direitinhas e ele diz, eu não tenho tempo para te ouvir agora, deixa-me acabar isto e depois eu vou pensar na situação. Isto, infelizmente, acontece demasiadas vezes na nossa organização, na nossa sociedade. As pessoas, demasiadas vezes, estão tão habituadas às soluções que têm nas mãos, estão tão absortas no seu dia-a-dia, nos seus resultados, nas suas tarefas, nos seus KPIs, que raramente têm tempo para olhar para o lado e perceber que há boas ideias, há coisas novas que estão a acontecer, há novas soluções nas mais diferentes áreas, nas tecnológicas e não só, que podem de facto trazer ganhos assustadores, ganhos muito grandes para aquilo que é a sua própria empresa, para aquilo que é a sua própria necessidade em termos de processos. Depois, muitas vezes também não há dinheiro suficiente para investir em inovação quando estamos a falar de procurar soluções. E, por exemplo, a cocriação, que hoje começa a ser falada, termos uma organização, termos uma pessoa, 2, 3, 4, que podem trabalhar em inovação para várias organizações, para várias empresas, para vários tipos de negócio até. Hoje começa-se a utilizar, mas em muitas circunstâncias ainda não há dinheiro suficiente para investir neste tipo de solução. Sim, Ana, concordo que a inovação organizacional é um esforço coletivo, sem dúvida. Não sei, Ana, se quiser intervir diretamente, Pode abrir o microfone. a microfone, deixamos esta deixa. Enfim, muito bem, Vitor. Sim, é de facto isso. Todos nós, no nossa esfera de influência, na nossa pequena empresa, no nosso local de trabalho, podemos promover a inovação organizacional. E eu costumo até dizer, passo a expressão, não quero que ninguém se sinta ofendido com isto, que normalmente são as pessoas que menos gostam de trabalhar, os mais malandros, que encontram as melhores soluções, não é? Porque arranjam sempre uma forma, será que eu não consigo fazer isto com menos esforço? E isso, como diz o povo, a necessidade aguçou o engenho, não é? E lá vem uma nova dica, lá vem uma nova ideia, lá vem uma nova solução que depois, colocada em prática, vai trazer ganhos importantes nesta área da inovação organizacional. Portanto, estas duas coisas vão sempre andar em paralelo. Não sou eu, talvez, a pessoa mais certa para falar isto, e se calhar o Gerardo, que está aqui entre nós, pode falar sobre isto. Por exemplo, as sociedades mais estruturadas, mais organizadas, ao nível da criação de códigos, estão a procurar os países da Europa do Sul, nomeadamente Portugal, porque nós temos uma facilidade de trabalhar num modelo ágil que permite inovação de uma forma mais clara, de uma forma mais rápida. Eu estou a pensar, por exemplo, na Alemanha e na produção de automóvel, que está, por exemplo, a socorrer-se dos nossos serviços de produção de ITs, nossos developers, como habitualmente são conhecidos, exatamente para trabalhar numa cultura mais ágil e, desse modo, ir alternando de processo em processo, de criação em criação, de uma forma solta. E, portanto, é muito mais fácil, inclusivamente, se os nossos líderes, se as nossas organizações estiverem abertos a isto, a esta gestão ágil, a esta criação ágil, mas eu ia dizer que não há outra forma, cada vez mais. Se repararem, o universo hoje é cada vez mais volátil. As decisões que nós tomávamos ontem hoje já são completamente obsoletas. Aquilo que nós achamos que era antigamente um dado adquirido, hoje achamos que se calhar não é bem assim. Aquilo que os investigadores desta sociologia chamam o mundo VUCA está cada vez mais
em, em ação, cada vez mais presente na nossa sociedade, no nosso dia a dia. E se nós não formos polivalentes, se nós não formos a abraçarmos a ambiguidade e formos capazes de trabalhar com isto, sempre inovando, sempre encontrando novas formas de fazer as coisas, sempre encontrando novos processos, provavelmente vamos ter dificuldades em sobreviver neste mundo tão agitado, nesta sociedade tão rápida, de transformação permanente, de transformação a cada dia, a cada momento que acontece. Portanto, isto é muito complicado de gerir e só efetivamente abraçando, agarrando a inovação organizacional é que nós vamos ser capazes de levar os nossos objetivos, de concretizar os nossos objetivos nos tempos mais próximos. Muito bem, Vítor. Enfatizou, e penso de uma forma bastante compreensível, esse desidrato, esse imperativo de uma mudança de paradigma organizacional a nível das empresas, sobretudo até nas PMEs, não é? Pequenas e médias empresas. Em todas, em todas. Em Mas as todas. grandes mais ou menos já vão fazendo algumas coisas. Bem, eu pergunto, eram duas perguntas. A Força. primeira, se a nível das associações da sociedade civil também lhe parece que é preciso mudar de paradigma e quais são os principais obstáculos a essa mudança de paradigma. Por outro lado, segunda questão, enfim, a PASC agrega, que está nos nossos estatutos e decorre também do nosso nome, portanto, agrega apenas associações da sociedade civil, ou seja, pela negativa, associações ou entidades não empresariais ou com fins lucrativos e entidades político-partidárias. Mas, muito legitimamente, há associações no universo da PASC, e a PASC também no passado já tomou posições nesse sentido. Nós temos defendido, nós direta e indiretamente, através de associações que fazem parte do universo da PASC, uma renovação do sistema partidário, ou seja, também aí uma alteração de paradigma, uma inovação organizacional nos nossos partidos políticos. Não sei se a vossa associação tem algum pensamento consolidado a esse respeito, alguma proposta. Portanto, são duas questões. Se têm, até porque relativamente ao universo associativo, que sendo a primeira questão, aliás, e o Vítor assistiu, nós temos promovido todos os anos aquilo que chamamos um barómetro da sociedade civil. Ou seja, fazemos um inquérito que é relativamente, não é relativamente, é absolutamente inovador, até porque a PASC, e por iniciativa em particular do Rui Martins, conseguiu coligir os contactos de todas as associações da sociedade civil sediadas em Portugal. Não existia enfim, um fecheiro com os contactos de todas as associações. E o que o Rui Martins fez foi ir agregando vários contactos, até a nível municipal, e conseguiu chegar a um fecheiro único que praticamente cobre todo o nosso universo associativo. E o que ele fez, por iniciativa do próprio, foi, desde há 2 anos já, lançar um inquérito com várias questões sobre a dimensão de cada associação, as pessoas que a compõem, as pessoas que nela trabalham mais regularmente e também as grandes dificuldades que elas sentem aos mais diversos níveis. E, portanto, a minha questão, até porque isso nos interessa particularmente no âmbito da PASC, é se para além, enfim, dessas propostas que têm, e notoriamente há um pensamento consolidado a esse respeito, a nível empresarial, se também têm propostas concretas ao nível associativo, por um lado, da sociedade civil, das associações da sociedade civil, e, por outro lado, a nível político-partidário. Se já pensaram sobre isso, se lançaram alguma proposta a esse respeito. De facto, propostas concretas ainda não tivemos a oportunidade de lançar, e eu era capaz de ir um pouco mais além e dizer-vos que
Ao nível político, nunca discutimos internamente qual o modelo, se haveria ou não lugar a acontecer alterações paradigmáticas, utilizando a sua expressão, no modelo partidário. Claro que todos nós temos, uns mais, outros menos, opiniões sobre o assunto, e eu concordo convosco, acho que deveria existir aqui uma alteração do modelo, desde logo do modelo de financiamento dos partidos políticos, porque é completamente, no meu entendimento, e agora então, não estou a falar enquanto presidente da Inov.org, mas a nível pessoal, acho que é redutor a forma como, redutor em termos de pensamento, em termos de autonomia, os partidos políticos são desde logo financiados, mas ao nível da associação, como eu vos dizia, não temos um pensamento consolidado, não temos uma, uma, uma posição já tomada sobre isto. Relativamente ao nível associativo, aquilo que nós achamos, aquilo que é nosso entendimento, é que o modelo deve ser trabalhado exatamente como se faz nas organizações empresariais, isto é, percebermos exatamente qual é o objetivo, percebermos exatamente qual é o fim a que se destina, e eu vou dizer a organização, porque aqui cabe todo o tipo de organizações associativas, empresariais, administrações públicas ou outras, é perceber exatamente qual é o objetivo a que se destina e depois então começarmos a trabalhar no meio que leva até à produção deste fim. Sendo que, e aqui faço uma ressalva, como todos nós sabemos, as associações, apesar de poderem ter um regulamento próprio e de funcionarem com modelos específicos, estão sempre sujeitas a um Código Civil que está pré-definido. Há aqui balizamentos que permitem algumas atividades, que permitem algum tipo de ações das associações, sendo que outras estão limitadas por esta própria legislação. No seu dinamismo interno, nas suas ações mais práticas, mais diárias, têm a oportunidade de se mexer, de mover, de alterar, de reconduzir estes próprios regulamentos, como nós dizíamos. Há outras questões mais formais que estão, de alguma forma, balizadas, como eu dizia, pelo Código Civil, que todos vocês conhecem. Mas sim, nós temos a oportunidade de trabalhar também na área dos modelos associativos e achamos que há alterações que podem ser implementadas. Nós próprios estamos a criar, pensar, ainda não estão em prática, mas estamos a pensar de que forma é que estes modelos podem ser colocados e pretendemos, talvez ainda este ano, não sei se vai ser possível ou não, face às condições, às limitações que temos, mas queremos estabelecer um modelo de inovação que possa ser implementado nas organizações, de forma a que as pessoas, ao seguir um conjunto de procedimentos pré-definidos, possam perceber quais são as alterações que podem introduzir no seu modelo de operação e, com isso, aumentar a sua própria eficiência. E, portanto, a partir daí, cada uma das organizações, cada uma das associações, cada uma das entidades, seguir o seu próprio caminho de uma forma muito mais objetiva, muito mais clara, muito mais firme, direcionada à inovação organizacional e direcionada à eficiência. E este é o caminho que nós pretendemos seguir, como digo, a ver se conseguimos ou não fazer isto ainda este ano. Não sei se respondi à sua questão, não, Renato. muito bem, Vítor. Posso fazer? Claro, Força, força, Ana Silva. Eu estava aqui a ver o vosso site e fizeram aqui uma última, um evento, tem aqui eventos bastante interessantes. O Leap Step, que é, e estão a falar aqui estão a comparar os europeus em relação, aqui neste caso foi em relação à pobreza só energética, ou falaram noutros temas? Não, este E a que projeto, conclusões chegaram queria que falasse um bocadinho nisso, Vítor, se fosse possível.
Vou tentar ser tão claro quanto possível. Este projeto, como eu dizia inicialmente, visa efetivamente analisar a pobreza energética dentro da Europa a 27, quais são as discrepâncias e trabalhar essencialmente nas áreas sociais mais desfavorecidas, mitigando estas questões relacionadas com a pobreza energética. Este é o grande objetivo deste projeto chamado LeapStep que viu. A última conferência onde eu estive foi na Alemanha, em Ulm, julho passado. O mês passado aconteceu em Álitos, um conjunto de conferências também, onde estivemos todos presentes. Por razões de agenda, a Enov fez-se presente remotamente, no mesmo modelo que estamos aqui, mas para responder à sua questão em concreto, este projeto visa exatamente isto, perspectivar quais são as reais necessidades destas áreas mais esclarecidas, mais desfavorecidas ao nível energético e encontrar meios que as pessoas possam utilizar para mitigar esta pobreza energética. Há um conjunto de conferências que vão sendo colocadas nos diferentes países. Como disse, nós vamos organizar as nossas em maio, ainda estamos a trabalhar sobre elas e depois daremos mais notícias, mas já surgiram algumas conclusões interessantes, algumas ideias muito interessantes. Quando estivemos em Ulm, por exemplo, tivemos a oportunidade de estar envolvidos num conjunto de conferências, num ciclo de conferências sobre a utilização, nomeadamente do hidrogênio como fonte energética e que possa ser uma das soluções para mitigar este problema. Aliás, todo o Vale do Danúbio, assim chamado, está a trabalhar muito à volta disto, desde as soluções de transporte às soluções de produção e armazenamento de energia utilizando o hidrogênio. Nós, países mais do Sul, estou a falar de Portugal e de Espanha, algumas das soluções que apresentaram tinham muito a ver com a quantidade de sol disponível e energia fotovoltaica, em projetos de iluminação, em projetos de aquecimento, em projetos de produção de calor, muito interessantes, muito interessantes. A notícia que viu, com certeza, no site, imagino eu que tenha sido a de Ulm, Sim, esta sim. da Alemanha. Depois dessa, como disse, já há algumas iniciativas mais em Álitos. Há um conjunto, um roadshow que Espanha já promoveu também, e outras atividades vão estar em place já no próximo mês, e todos os países vão ter que fazer de alguma forma intervenção e um roadshow com algumas destas soluções que nós vamos encontrando. E depois, em relação a essas soluções, Vítor, como é que pretendem expô-las? Como algum guia? Pretendem fazer algum guia porque vocês têm aqui promoção de estudos técnicos e científicos, dinamização da partilha de conhecimentos, portanto, tem aqui várias, vários fins, não é? Que querem Vários obter. caminhos Sim, vários caminhos. para Mas, percorrer. exatamente. E isso passa por também chegar a algumas conclusões e depois desenvolver algo Neste caso ou em algo. concreto do LeapStep, o grande objetivo é nós mostrarmos à sociedade aquilo que é possível ser feito, por um lado, e por outro lado, estabelecermos diretrizes, sugerir direções, sugerir soluções a apresentar à União Europeia de forma a que eles possam criar políticas e linhas de financiamento para ajudar efetivamente estas populações, estas áreas sociais mais carenciadas. O objetivo é trabalhar nestas duas direções. Agora Uma estava a falar de diretamente uma. com... Agora estava a falar era no âmbito geral, não só nessa Ok. parte. Pronto. Em relação ao LeapStep, são estas duas as áreas em Uhum. que nós nos propomos a trabalhar e que está a ser feito já.
Em relação àquilo que a Inove.org pretende fazer, nós temos aqui vários projetos em cima da mesa. Um deles, como dizia a Ana, é através da recolha de informação com um repositório de informação que toda a gente possa consultar e perceber soluções de inovação organizacional que estão a ser implementadas nesta ou naquela empresa, nesta ou naquela organização, Exatamente. com estudos, inclusivamente conduzidos por docentes, com equipes multidisciplinares nas universidades. Mas queremos ir mais do que além, queremos começar a trabalhar de uma forma mais direta com algumas das universidades, e temos uma parceria com a Universidade de Aveiro, temos parceria com a Universidade do Minho, exatamente para propor-lhes estudos em algumas áreas concretas, de forma a que os próprios professores possam, nas teses de mestrado, nas teses de doutoramento, nas teses de licenciatura, levar os alunos a trabalhar determinadas linhas de pensamento, determinados objetos que possam conduzir efetivamente a esta inovação organizacional e, mais uma vez, para além de ficar o registro, que sejam desenvolvidas novas ideias e que se aumente a rentabilidade das organizações por esta via. Muito bem, Vítor. Agradeço à Ana as questões muito pertinentes. E a esse propósito, também salientar o seguinte: é a missão da paz, que nós, pelo menos nós temos assumido esse objetivo, dar eco público das posições de cada uma das suas associações. Isto não vincula necessariamente a PASC enquanto tal. Eu vou dar um exemplo recente. O GEOTA, como é uma associação subejamente conhecida, ligada às causas ambientais, essencialmente, muito regularmente tem petições, assume posições, por exemplo, mais recentemente, até foi objeto de um debate que nós aqui promovemos, no Grupo de Trabalho de Transição Climática e Energética, Mar e Território, sobre a barragem do Pisão. É apenas um exemplo. Obviamente que a posição que o GEOTA assumiu não vincula necessariamente a PASC, nem todas as ações da PASC. Até que, enfim, nós não chegamos a fazer nenhum inquérito, mas eventualmente e legitimamente haverá associações da PASC que não acompanham o GEOTA nessa causa específica. Mas isso não é problemático. A PASC, enquanto tal, publicita, dá eco, difunde as posições de cada uma das suas associações. Obviamente, quando a PASC assume uma posição própria, isso tem outro enquadramento, não é? A nível institucional, obviamente, aí as posições são assumidas pela PASC enquanto tal, com documentos com o nosso logotipo, são postas no nosso sítio da internet, mas nem por isso deixamos de dar eco, até por transações da PASC, que são associações da sociedade civil, e são associações que notoriamente procuram o bem público, o bem comum, e, portanto, nós, com todo o gosto, difundimos não só as iniciativas, mas as causas e as posições que cada uma das nossas associações assume publicamente no âmbito da sua atividade. Isso fazemos-lo com todo o gosto, até porque consideramos que essa é a nossa missão, dar eco público, dar visibilidade a cada uma das nossas associações e, portanto, também certamente estaremos disponíveis, e falamos com todo o gosto, a publicitar e a difundir não só as iniciativas da Inove.org, mas eventuais tomadas de posição da vossa associação. Obrigado. Muito bem. E então, não sei se há mais alguma questão. Então vamos terminar o debate, já passámos uma hora, que é o nosso tempo padrão. Agradeço uma vez mais bastante ao Vítor Mota. Nós é que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado. Penso que foi um excelente cartão de visita, uma excelente apresentação da vossa associação, que é de facto particularmente inovadora e original, até no nosso universo associativo. Iremos depois colocar o vídeo nas nossas plataformas, YouTube, no nosso sítio, e certamente que
serão mais conhecidos, melhor conhecidos pelo universo associativo da PASC e não apenas, que obviamente que o site da PASC não é apenas visitado por pessoas da PASC e, portanto, ficará Claro. disponível para o público em geral. Vamos então encerrar o nosso vídeo.